Durante muito tempo, eu acreditei que eu era preguiçosa. Não porque eu tinha chegado a essa conclusão sozinha, mas porque eu ouvi tantas vezes isso que em algum momento eu passei a tratar essa ideia como um fato. Sempre que eu deixava de fazer alguma coisa, eu falava pra mim mesma: "Nossa, como você é preguiçosa". Só que olhando pra dentro nesses últimos dias, eu acabei percebendo como essa afirmação, ela é contraditória. Como alguém preguiçoso agiria como eu agi em determinadas fases da minha vida. Eu sempre procurei me dedicar e ser útil nos lugares onde eu trabalhei. Em 2024 eu comecei a trabalhar como social media e a me dedicar muito a esse trabalho e também aos clientes, né, que eu tive naquela época. Eu trabalhei muito, estudei demais, eu estudei brand, storytelling, comunidade. Eu comprei livros, comprei cursos, passava horas assim, trabalhando, estudando, aprendendo. E pensando sobre essa época, surgiu uma pergunta que mudou completamente a forma como eu me enxergo. Será que eu era mesmo preguiçosa ou eu só estava olhando para a parte errada da minha vida? Porque existe uma diferença enorme entre você não ter esforço e você se esforçar demais em um lugar que não te devolve nada. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Durante muito tempo, eu achava que eu precisava compensar a falta de comprometimento das outras pessoas. Se o cliente não entregava o material que precisava, eu dava um jeito. Se precisava fazer além do combinado, eu fazia. Eu colocava cada vez mais esforço, só que o retorno, ele nunca acompanhava esse esforço. Nisso eu percebi uma coisa, a gente costuma sempre acreditar que o nosso problema é fazer pouco, mas às vezes o problema é fazer muito, só que da coisa errada. O Druck, ele resumiu isso numa frase que ficou assim, ecoando na minha cabeça. Não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência aquilo que nem deveria estar sendo feito. Essa frase, ela me atravessou porque eu não estava sofrendo por falta de dedicação. Na verdade, eu estava sofrendo por dedicação demais, só que na direção errada. E talvez seja aqui que muitas pessoas começam a acreditar que se dedicar não vale a pena. Quando, na verdade, o foco da sua dedicação deveria estar em você. Sem perceber, eu comecei a fazer uma associação errada. Que estudar significava esforço, esforço significava desgaste, e o desgaste significava pouco resultado. Meu cérebro, ele começou a rejeitar todas essas coisas e eu parei de estudar, parei de ler, parei de me dedicar. E eu comecei a consumir muito conteúdo raso, muita dopamina barata, muitos vídeos curtos. E isso só reforçava aquela velha história. Tá vendo? Você é preguiçosa, você nunca vai conseguir sair do lugar. Hoje eu consigo enxergar que isso é uma mentira que eu aceitava como verdade. E o curioso é que a gente costuma se diminuir. Esquece completamente aquilo que a gente já fez, aquilo que a gente é capaz de fazer. Talvez você também tenha desistido de alguma coisa, talvez você olhe pra isso como uma prova de fracasso. Mas será que você desistiu porque você é preguiçoso ou porque estava investindo em algo que já não valia mais a pena? E essa pergunta, ela mudou completamente a forma como eu enxergo esse meu último ano. Em 2025, eu passei muito tempo me sentindo parada, estagnada, sentindo como se eu tinha desperdiçado o meu ano. E óbvio, eu não vou romantizar tudo isso, houve sim muito desperdício, mas teve também uma pessoa completamente esgotada, tentando dar continuidade, mas sem força alguma. Eu não estava esgotada porque eu não sabia trabalhar. Eu estava esgotada porque eu estava colocando muita energia em algo que já não valia mais a pena, já não fazia mais sentido algum. Durante muito tempo eu acreditei que eu precisava me esforçar cada vez mais e mais e mais, mas hoje eu acho que eu preciso aprender melhor onde eu vou escolher colocar esse esforço. Porque a energia, ela é limitada. Se você coloca muito em uma área da sua vida, com certeza vai faltar para outra. E essa outra área que faltava era sempre eu. Sempre encontrava tempo para resolver o problema dos outros, mas era muito fácil eu abandonar os meus projetos, aquilo que eu queria fazer pra mim. E talvez esse seja o maior aprendizado que eu quero levar pro restante desse ano. Não é abandonar as minhas responsabilidades, não é trabalhar menos. É simplesmente parar de abrir mão de mim o tempo todo. Porque o foco não é fazer mais coisas, é parar de abandonar aquilo que é importante pra você. Eu percebi outra coisa observando pessoas que conseguem construir resultados consistentes. Elas não necessariamente trabalham demais, mas elas conseguem manter o foco, conseguem manter a consistência naquilo que elas se propuseram. Elas não dependem da aprovação de alguém, elas não dependem da boa vontade dos outros. Isso me faz pensar que a gente tá sempre fugindo do desconforto. Eu mesmo faço isso. Quando eu sentei para revisar o roteiro desse vídeo, eu fiquei quase 1 hora pesquisando sobre iluminação. Isso é importante? Não naquele momento. A procrastinação, ela nem sempre aparece como algo inútil, mas às vezes ela aparece ali como algo disfarçado de produtividade. Às vezes é só uma fuga do desconfortável,
é só uma fuga do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. E acho que aprender a perceber essas coisas fazem parte do processo. Hoje eu não busco perfeição, eu busco intenção. É impressionante perceber como escolhas pequenas acabam mudando completamente a direção da nossa vida. Hoje eu não quero gastar mais minha energia tentando provar que eu não sou preguiçosa. Eu quero investir essa energia nas coisas que realmente fazem sentido. Porque hoje eu sei, eu entendo que o problema nunca foi falta de esforço. Foi falta de direção, foi falta de estratégia. E talvez você descubra a mesma coisa quando você começar a se perguntar não apenas o quanto você está se esforçando, mas principalmente para onde esse esforço todo tá indo. Se essa reflexão fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. Eu acho que essa é uma conversa que vale a pena continuar. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau!